Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre por que é importante a gente falar do amor de Deus para as pessoas e principalmente para as crianças, né? Meu nome é Stephanie, pra quem não me conhece, e eu tenho 3 filhos. O outro tá dormindo no momento, mas eu estou aqui com os meus 2. Fala oi pro pessoal, bem? Fala. Oi, pessoal! Tchau. Fala, Bela. Oi. Então, eles estão aqui desenhando um pouquinho, colorindo, porque isso também é uma forma, né, de estar falando sobre o amor de Deus. Na palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios 22, 6, diz assim: ensine a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desviará dele. Eu costumo dizer assim, que existem muitas pessoas, né, que cresceram na igreja, que praticamente nasceram na igreja. Eu costumo dizer que mesmo pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja, aprenderam, tipo, toda a Bíblia de cor, sabem onde está cada versículo, cada livro da Bíblia, mesmo assim, com o passar do tempo, elas saem da presença de Deus. Mas eu pego aquela parte de que o importante foi o que a outra pessoa fez por ela. O importante foi que um dia alguém ensinou, um dia alguém apresentou a Bíblia para ela, um dia alguém falou do amor dela. Então é isso que eu faço com os meus filhos e também sempre costumo ensinar as pessoas a fazerem. O importante não é o que acontece depois, o importante é cada um fazer a sua parte. E se na Bíblia fala, né, que a gente deve ensinar as crianças o caminho que elas devem andar, é porque Deus sabe o que é melhor para elas. E Ele sabe que é na infância que as crianças aprendem muito mais as coisas. Uma das maiores formas, né, e a melhor de ensinar sobre o amor de Deus é através da Bíblia. Porém, onde você vai, meu amor? Não. Tchau. Porém, a maioria das crianças não conseguem entender a Bíblia, né, do adulto completamente. Então, para isso existem também a Bíblia infantil, que ela é uma ótima maneira de ensinar as crianças, através das gravuras e também através das histórias, né? Alguma delas também tem o capítulo e o versículo, e isso ajuda demais. Teve um certo tempo que eu estava ensinando os meus filhos, através do celular, um aplicativo que chama Bíblia para Criança. Nele tem todas as histórias da Bíblia, contada e ilustrada. E assim, as crianças vão... Para as crianças que não sabem ler, tem a função de ouvir. E aí elas vão ouvindo a história, depois elas vão mudando, né? Como se estivesse mudando de versículo. E quando elas terminam de escutar aquela história toda, tem uma atividade em forma de joguinho, né? Para as crianças poderem recapitular aquilo que elas aprenderam no versículo. E aí elas ganham estrelinha no jogo. É assim, é um aplicativo maravilhoso. Outra forma também, né, de estar ensinando as crianças sobre o amor de Deus é através dos desenhos. Principalmente aquelas menorzinhas, né? Tipo o Benjamin, que tem 2 aninhos, ele não sabe ler, mas ele tá no momento de aprendizado. Então você conta pra ele a história, depois explica pra ele em forma das ilustrações, e assim eles vão desenvolvendo e aprendendo. Tem aqueles livrinhos, né, de ilustrações, de historinha que a gente também pode estar usando para falar sobre o amor de Deus. Tem também milhares e milhares de desenhos assim na TV que a gente pode estar usando também a nosso favor. Também tem aquelas musiquinhas evangélicas que também assim ajudam muito, ensinam assim bastante, principalmente para as crianças assim menores de 2 anos ou até mesmo as maiorzinhas. Porque assim, a gente nunca deve deixar de falar do amor de Deus, mesmo que a criança seja do tamanho do Moisés. Porque, digamos assim, se muitas crianças têm a capacidade... Calminha, amor. Se muitas crianças têm a capacidade de aprender coisas assim, que não agradam a Deus, coisas que não ensinam ela a nada de bom, que não edificam nada na família delas, por que elas não vão aprender também sobre o amor de Deus, né? Milhares e milhares de crianças a gente vê por aí hoje em dia, dançando até o chão, falando palavrão, falando e fazendo coisas assim, que a gente sabe que não agrada a Deus. Por que essas outras crianças também não podem, né, tá aprendendo sobre o amor de Deus? Porque, digamos assim, que para Deus nada é impossível. E a gente sempre tem que fazer a nossa parte.
Mesmo que seja super difícil, mesmo que muitas das vezes não vai ser assim, aquilo que a criança quer fazer ou aquilo que a criança quer escutar. Igual, por exemplo, a Sibeli e Benjamin já deram fora daqui. Mas assim, eu sempre tô tentando fazer a minha parte, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser persistente. Chegou. A gente tem que ser persistente o tempo todo. Principalmente para ensinar os nossos filhos aquilo que é certo. Viu? Fez carinho? Dá beijinho? Depois a mamãe te vai, tá? Então a gente tem assim que se esforçar mesmo, porque a vitória vem depois. Depois que passa a luta, depois que passa a guerra, depois que passa a tempestade, lá no fundo, na frente você vê, tipo assim, tudo aquilo que um dia você tentou, aquilo que você se esforçou, igual aqui em casa. Praticamente a televisão fica assim, ligada o dia inteiro, principalmente nesse tempo que não tá tendo aula, né? Então o dia inteiro eles ficam escutando louvorzinho. Quando o louvor acaba, eles estão cansados de música, eles vão assistir um desenho. Igual tem um desenho um filme que eles lançaram tem pouco tempo, eu acho que foi o ano passado ou o ano retrasado, que se chama A Estrela de Belém. E conta sobre a história do nascimento de Jesus para as crianças de uma forma assim, muito linda, muito criativa. E eles, aqui em casa, eles amaram. A Sibeli mesmo, depois que ela assistiu da primeira vez, ela assistiu, tipo, umas 5 vezes depois. De tanto que ela gostou, assim, do filme. Porque ele é um jeito de falar, assim, do amor de Deus bem atrativo pra eles. Porque aquilo que, tipo assim, tem mais vida, tem mais cor, atrai muito a atenção deles. Então, assim, foi uma ideia super maravilhosa, sabe? Não deixem de falar do amor de Deus para os seus filhos. Não deixem de ensinar eles a verdade. Porque igual na Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, se desde cedo a gente conseguir falar do amor de Deus para as crianças, desde cedo a gente conseguir ensinar eles o que é certo, o que não é certo, ensinar eles que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, que a gente tem que confiar em Deus, que mesmo a gente não conseguindo ver Deus, a gente sabe que Ele existe. E, tipo assim, fazer com que aquela ideia, né, de que antigamente a gente tinha muito, de que, tipo, Deus, Ele existe somente para castigar a gente, porque isso não é verdade. Deus, Ele é amor, Ele é pai. É claro que Ele castiga quando a gente faz algo errado, mas Ele também nos ama e o amor dEle fala muito mais do que qualquer outro castigo. E quando um pai, né, ama o filho, ele tem que ir, tem que corrigir, tem que ensinar o que é certo, se precisar, tem mesmo que colocar de castigo. Se precisar, às vezes, dar um tapa, tem que dar um tapa, para que aquela criança venha entender o que é certo e o que é errado. Porque senão, depois não adianta a gente ver as coisas acontecer e ficar, tipo, sentindo um remorso, porque não fez nada, porque não fez a sua parte. Assim, não adianta a gente falar para as crianças sobre o amor de Deus e não dar o exemplo para elas também. Por exemplo, não adianta eu falar com elas para elas perdoarem o coleguinha, para elas não ficar com raiva do irmão, para elas não deixar de perdoar eles. Se a gente não perdoa o nosso outro irmão, se a gente não perdoa o nosso vizinho, se a gente não perdoa o nosso colega, e os nossos filhos presenciam isso. Também é muito importante ensinar as crianças a orar, mesmo que seja de um jeito simples, ensinar elas. E sempre ensinar elas que oração não é a gente ficar ali falando, tipo, o dia inteiro a mesma coisa. Oração é simplesmente a gente conversar com Deus. É a gente tirar um tempo, tipo, pra falar pra Ele o que se passa na nossa vida, pra fazer com que Ele entenda da gente mesmo o que a gente quer e também tentar entender aquilo que Ele quer falar com a gente. Eu já falei num vídeo uma vez, né, que Deus, Ele fala com a gente através de várias formas. Seja através da leitura na Bíblia, seja através de um filme, seja através de um louvor, através de qualquer coisa. Às vezes Deus usa, tipo, até um animal para poder falar através da gente, né? Igual, por exemplo, uma vez eu estava observando as formigas, né? Que elas estavam no meu quintal e, tipo assim, tinha muitas formigas. E aí eu estava observando aquelas formigas ali, fazendo aquelas coisas e tal. E aí, tipo, Deus começou a falar comigo através daquelas formigas que eu estava vendo, né? Deus começou a me mostrar como é importante a gente trabalhar junto. Como é importante a gente estar em união, um colaborando com o outro, um fazendo a sua parte, para que no final um grande projeto seja feito, né?
Então, assim também é com a gente. A gente sempre tem que estar junto, tem que estar um colaborando, um fazendo a sua parte, para que quando tudo aquilo se concluir, tudo aquilo se cumprir, tenha sido perfeito. Porque é muito difícil hoje em dia, o mundo, a gente só consegue entender e ouvir as pessoas falando, nossa, o mundo tá assim, o mundo tá aquele outro, o mundo tá muito difícil para criar as crianças, que muitas coisas estão acontecendo e tal. Mas a gente não pode ficar parado só vendo o mundo ficar difícil e as coisas acontecendo. A gente tem que se levantar, erguer a nossa voz, erguer a nossa fé em Deus. E, tipo, Deus me ajuda a cuidar dos meus filhos, me ajuda a ensinar os meus filhos. O inimigo, gente, ele é muito astuto. O diabo, ele é muito astuto mesmo. Ele sempre tenta, de várias e várias formas, tentar chamar a atenção das pessoas para ele. E as crianças são muito mais fácil ainda, porque ele lança um desenho, ele lança um vídeo, igual na internet a gente já tá cansado de ver milhões e milhões de vídeos chamando a atenção das crianças para fazer coisas malignas, né? Igual esses dias mesmo, pouco tempo atrás, tava aquela brincadeira, né? Que o inimigo tinha colocado na internet, tipo assim, as crianças estavam fazendo mesmo, que era onde um pulava, o outro jogava o outro no chão, e, tipo assim, caía e levava à morte, porque para isso que o inimigo veio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar as pessoas, roubar tudo aquilo que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Deus quer nos dar, tanto espiritual quanto fisicamente, e destruir a nossa vida, destruir a nossa família. Então a gente tem que estar erguido sim, a gente tem que tentar sim, tem que se esforçar sim. Ai, eu não consigo ler a Bíblia todo dia, ai, eu não consigo orar todo dia. Mas faça a sua parte, porque Deus, ele vai fazer a dele. E assim, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E assim, como eu havia falado lá no início, no meu primeiro vídeo no canal, eu vou sempre tentar mostrar a realidade da vida, porque assim, ser mãe não é fácil. Ser mãe não é fácil, então eu vou sempre tentar mostrar a realidade, como que é. Às vezes vai ter criança chorando, vai. Às vezes vai ter criança gritando, vai. Mas mesmo assim eu vou fazer a minha parte. Porque eu sei que de alguma forma eu vou ajudar você. Sei que de alguma forma eu posso estar ajudando outra pessoa que você conheça. E assim, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Que vocês possam curtir, que vocês possam compartilhar. E que também vocês não esqueçam de se inscrever no meu canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E como eu sempre tenho falado em vários vídeos meus, se você tem alguma dificuldade, se você tá com algum problema, busque a ajuda de Deus, porque só Ele mesmo pode te ajudar em qualquer momento da sua vida, e Ele é o único que nunca vai te abandonar, mesmo quando as outras pessoas pensarem e nem lembrarem que você existe. Tchau, tchau, pessoal!